Sim, meus amigos, depois de uma batalha, de uma luta e de uma guerra incrível, o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, conseguiu sim sentar na sua cadeira de presidente. Olha, não foi nada fácil, como eu disse, foi uma batalha, tá? O dia foi tenso, foram 2 dias de paralisação da Câmara, onde praticamente nada andou, aliás, nada andou, só houve mesmo a sessão, e uma sessão bem curtinha, em que pouca coisa aconteceu, basicamente ali apenas a fala do Hugo Mota, e foi surpreendente para muita gente, tá? Inclusive a esquerda acho que saiu mais chorando do que alegre depois das falas e do que aconteceu. Bom, pessoal, vamos lembrar o seguinte, a oposição, ela tomou as mesas diretoras para que não houvesse nada enquanto não fosse atendido às suas pautas. E quais são as pautas da direita? Hoje era a anistia ampla, geral e restrita, inclusive o Bolsonaro, ou seja, tá todo mundo nessa anistia aí, tanto do 8 de janeiro, como os que estão fora, os que estão em outros países, exilados, todo mundo incluiria nessa anistia ampla, geral e restrita. A segunda seria o fim, finalmente o fim do foro privilegiado, qual tem muitos políticos que não conseguem fazer o seu trabalho, não conseguem defender a sua base, aquilo que foi eleito, porque basicamente tem problemas com o Supremo e lá a qualquer momento o Supremo pode puxar a capivara de alguém e aí a coisa fica realmente feia, né? E a outra coisa também, gente, tá? Foi claro, aquela que comoveu o país inteiro, que é o impeachment do Alexandre de Moraes. Então essas eram as pautas. Só que, para isso, eles tomaram todas as casas, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados. Ninguém poderia fazer nada enquanto essas pautas não foram atendidas. Então a esquerda começou a gritar histericamente que é mais um golpe, que é mais um golpismo, é um ato de bolsonarismo. Essa gente não tem jeito e por aí foi. Só que eles saíram mais tristes dessa batalha do que eles imaginavam. Então, antes de eu começar a contar toda essa história, tudo o que aconteceu, claro, deixa eu me apresentar. Eu sou o Lucas e você está no canal Lucas Amorim e aqui a gente aprende juntos de política, tá? Porque eu não sei tudo, então eu aprendo com você, dos seus comentários, aquilo que você falar, a gente tá aqui junto neste momento. Então, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, isso ajuda demais, tá, gente? Bom, vamos aqui, galera, tá? Para entender primeiro a visão da esquerda, porque a esquerda sempre quer sair por cima. E aí, olha o que aconteceu. Vamos dar uma olhada aqui primeiro no comentário do nosso querido amigo Guga Noblar. É ele mesmo, gente, tá? O Guga. E o que que o Guga disse, tá? Deixa eu abrir aqui a tela. A oposição perdeu. Por que a oposição perdeu? Porque saiu do plenário sem nada, não houve troca, além de uma promessa de uma reunião de líderes. Nada mais do que isso, segundo o Guga Noblar, tá? As propostas apresentadas por eles. Hugo Mota não suspendeu ou arrancou ninguém do plenário, ou seja, apesar de ter tido ameaças, e teve ameaças graves, inclusive, tá, gente, de usar a força com a polícia legislativa. Teve deputado que começou a meio que entrar em pânico ali, tá? Mas a oposição resistiu forte, firme e bravamente. E também a medida que seria mais drástica de toda, que seria suspensão do mandato por 6 meses, que eu nem sabia, gente, tá? Eu nem sabia que o deputado federal poderia ser suspenso por 6 meses sem passar pelo Conselho de Ética. Mas aí continua aqui o nosso querido Guga Noblar, que diz assim: Hugo Mota não suspendeu, arrancou ninguém do plenário, apesar da zorra, o que aconteceu, a loucura que foi essa sessão de abertura do semestre, foi realmente uma loucura. Júlia Zanata foi embora daqui contrariada e com seu bebê no colo. Sim, galera, tá? Teve um momento muito triste que eu acho que não deveria estar acontecendo, que foi a Júlia Zanata, deputada federal pelo PL, ter participado desse evento como uma criança, gente, tá? Uma criança não é local para aquilo ali. Eu entendi o seu desejo, a sua vontade de dar a sua contribuição, mas não era para uma criança estar naquele local, gente, tá? E não ficou legal, isso não ficou bacana não, tá, Júlia? Não ficou bacana. Criança, porque eu tenho filho e eu sei o que é isso, tá, gente? Eu sei o que é isso. Eu tenho um cuidado com meu filho muito grande. Então vamos lá. Me garantiu que não se arrepende de ter trazido ela. Segundo ela, não se arrepende, tá? Mas, segundo Luiz Erundina, que é deputada, se não falar agora, do PT, com toda a sua sabedoria, me alertou que a Câmara não foi pacificada e a guerra pode implodir amanhã. De novo,
Por quê? Porque tem deputados da esquerda, galera, tá? Que não tá feliz com o Hugo Mota. Não tá feliz com o Hugo Mota, porque primeiro o Hugo Mota não repreendeu o pessoal que fez toda aquela obstrução. Inclusive, no seu discurso, o Hugo Mota diz o seguinte: eu entendo as pautas reivindicadas. Inclusive, o parlamento precisa, sim, dar uma posição para a sociedade. Porque, pessoal, é absurdo quando você tem mais de 300 deputados federais votando uma causa como a do IOF e vem o nosso Supremo Tribunal Federal com uma caneta. Isso mesmo, com uma caneta derruba tudo. Foi o que aconteceu e todo mundo volta a pagar imposto e assim por diante. Uma desmoralização geral o que aconteceu dentro do Congresso, principalmente com as duas casas, deputado, Senado e também Câmara. Então, a esquerda entendeu que tinha que ter uma punição, ou no mínimo o Hugo Mota tinha que ficar bravo com os caras. E parecia que o Hugo Mota estava muito sereno, muito tranquilo no seu discurso, tá? Então, isso não pegou legal. E por que? Eu vou explicar para vocês por que a esquerda está realmente preocupada, tá, gente? Eu vou pontuar para vocês todos os pontos. Fica aqui no vídeo, eu vou te mostrar tudo. Não saia, tá, galera? Não saia. Deputado, aqui ó, cobrando Hugo Mota punição de deputados do PL que estavam na mesa diretora no momento em que a presidente da Câmara abriu os trabalhos, 2 horas após o horário programado. Ou seja, era para ele abrir às 8h30, mais ou menos, se não for 9 horas, ele foi abrir às 11. Ou seja, o negócio ficou bem tenso lá dentro e sim, claramente, a esquerda saiu não muito feliz, apesar que eles estão gritando, vamos dizer para a militância, que realmente eles conseguiram não atender às pautas dos bolsonaristas, não conter as pautas bolsonaristas, mas não é bem assim não, tá? Então vamos entender, pessoal, o que aconteceu, tá? Tá aqui o nosso deputado federal, Hugo Mota. Acho que é o momento que ele está encerrando os trabalhos ali, depois de uma intensa conversa, tá? Uma intensa, onde o Hugo Mota se pareceu muito sereno, muito entendido e bem calmo. Então as pessoas achou que ele ia ficar chateado, revoltado. Parecia uma pessoa bem entendida o que estava acontecendo, tá? Então vamos lá. Com firmeza, dialogando e procurando sempre construir os grandes consensos que o Brasil precisa. Um abraço a todos, muito obrigado, que Deus possa iluminar esta casa, que Deus possa iluminar a atuação parlamentar de cada um, que Deus possa iluminar o nosso país. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes informando que esta presidência convocará oportunamente sessão deliberativa extraordinária, com data, horário e ordem do dia a serem divulgados ao plenário nos termos regimentais. Está encerrada a sessão. Observe como a oposição grita, porque foi uma... do presidente da Câmara, Hugo Mota. Olha que a oposição grita e grita com muita alegria, porque foi gente, mesmo que não houvesse a esquerda, não, vamos dizer assim, mesmo que o Hugo Mota não tivesse atendido as pautas, ou melhor, não tivesse um acordo ali, isso que aconteceu foi uma vitória para a direita, porque nunca se viu ou se ouviu uma oposição de direita tão forte para fazer um trabalho como esse, para 2 dias as casas Senado e Câmara. Foram 2 dias que as coisas não andaram. E o pior de tudo isso foi que o impeachment do Alexandre de Moraes entrou com 34 assinaturas e está terminando com 40, restando apenas uma assinatura para que possa dar andamento no impeachment do Xandão. Então, assim, foi um baque, cara. Foi um baque. Já não teria o que comemorar, mas a coisa ainda... Sim, mas teve um acordo muito bacana e que ganhou muita força, ganhou muita resistência, que parece que vai andar as pautas da oposição. Então, valeu a pena, cara. Valeu a pena obstruir, valeu a pena mostrar força, resistência. Os guerreiros aqui da oposição, da direita, o Nicolas, o Gaia, o Zuco e toda essa turma, a Zanata, Detone, todo mundo lá, Bia Kiss, todos os deputados, sem exceção, tá? Todos os deputados da direita estão de parabéns, porque realmente mostraram uma força e uma resistência absurda. Mas vamos entender o que melhorou mais ainda. Pessoal, o que aconteceu? Após tudo isso aí, houve sim uma reunião, antes disso aí, aliás, houve uma reunião onde os líderes conversaram e
vieram, inclusive do União e do PP, abraçaram a causa da anistia e do fim do foro privilegiado, né? Então isso aqui é uma derrota para a esquerda. Porque só a União e o PP são mais de 200 deputados. Então União, PP e PSD são 3, tá? Partidos que se somou ao Novo, ao PL, ou seja, assim, virou um bloco muito grande e perigoso para a esquerda. Por quê, galera, tá? Vamos entender isso aqui. Esse pessoal aqui tem poder de travar tudo. E aqui não é mais aquela obstrução da mesa diretora. É a obstrução de não andar nada na Câmara e no Senado. Ou seja, pauta não andar. Então, assim, vale lembrar, gente, tá? Que inclusive o Ciro Nogueira foi ao encontro do ex-presidente Bolsonaro, ele pediu autorização, e foi a primeira pessoa a conseguir visitar o Bolsonaro, que está preso na sua residência. E o Ciro Nogueira é presidente do PP, tá? Um grande partido do PP. E sim, ele falou claramente que não ia votar a favor do impeachment de Alexandre de Moraes, mas que entendia que essa pauta aqui era importante, que era a pauta da anistia ampla, geral e restrita, incluindo principalmente o Bolsonaro, galera. Então, essa aqui deve ter sido o pior momento aqui que eu acho que a esquerda viu. Porque, assim, eles comemoraram, mas, na verdade, quem está saindo vitoriosa é a direita. Quem está saindo vitoriosa é a oposição. E, claramente, para a esquerda deve estar pensando. Então, por que, pessoal? Tá? A federação composta pelos dois partidos considera legítimo o movimento de obstrução pela oposição. Ou seja, galera, isso aqui é muito forte. Como eu falei, tanto o PP quanto a União, e já tem o PSD também, tá? Vale lembrar que o PSD também tá abraçando. Na verdade, galera, tá? Tem duas pautas na casa que até agora o Hugo Mota não colocou para aprovar ou para votar, tá? Que é a anistia, que é um desejo da maioria dos deputados, do Senado também, tá? O pessoal já entende do que aconteceu. Essa questão de golpe tá bem complicada, principalmente depois dos vazamentos aqui agora, ou melhor, da publicação do Mark Schellenberg, né, que revelou a nova fase da questão aí da Vaza Toga, que realmente trouxe aí descobertas incríveis e como era a atuação do TSE junto a essas pessoas que estão presas hoje e que realmente precisa de um socorro, precisa de uma ajuda e que clama por anistia. E essa anistia é algo que somente o Congresso pode fazer ou pode trazer. E aqui, então, ter esse apoio do União, do PP e, claro, do PSD, esses três partidos, isso aqui é complicado. É um acordo que agora o Hugo Mota, ele mesmo, vai sentir obrigado a cumprir. Porque o Hugo Mota sabe que não pode perder o controle da casa. E aqui a esquerda está chorando. Porque primeiro o Hugo Mota não repreendeu os deputados, não reclamou, não fez nenhum tipo de estardalhaço, não fez nenhum tipo de aviso para punição, entendeu os motivos, tá? Entendeu os motivos e disse que tudo se resolve no diálogo, mas, claro, o diálogo com a ação. E aqui, claramente, é uma condição muito pesada. Então, a esquerda, com certeza, deve estar bastante preocupada com essa condição aqui, que é a União, PP e PSD. Então, galera, o negócio tá ficando interessante, tá? E aqui nós temos um momento incrível, né? Vamos dizer assim, que é o momento em que o PT, a turma da esquerda, querendo trabalhar. Queremos trabalhar, queremos trabalhar. Cara, olha que momento, tá? Sim, o pessoal que gosta de viver, tá, do dinheiro público querendo trabalhar. Vamos lá. Pessoal, petista gritando queremos trabalhar é a piada do ano aqui na Câmara dos Deputados. Sensacional, Marcos. Não fica nenhum. Queremos trabalhar, pelo amor de Deus. Pô, mas sensacional. Realmente, esse vídeo foi sensacional. Ninguém acredita. Quando é que na vida você viu um petista falar que queria trabalhar? Pois é, aconteceu isso hoje. E para finalizar, pessoal, o vídeo de hoje, vamos ver aqui um pouco do discurso da oposição, do Nicolas,
onde ele fala o que aconteceu, que não vai ter trégua, não há recuo, não houve nenhum tipo de frouxidão, pelo contrário, mas que houve um acordo e que esse acordo tem que ser cumprido e precisa ser cumprido diferentemente dos outros acordos, até porque o Hugo Mota já entendeu que a oposição não está para brincadeira. E como eu disse, a oposição cresceu. Não é só mais o PL, não é mais o Novo. Tem mais de 200 deputados, além do PSD, que eu já falei, tem o PP e também o União, né? Partidos que há pouco tempo era base do Lula e agora não faz parte mais da base do Lula. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, galera, tá? Que é o Nicolas falando sobre o que aconteceu no dia de hoje. Vamos lá. Partidos estão conosco nas nossas pautas. O que eu quero dizer para você é o seguinte, olhe a reação da esquerda, uma parcela gigantesca dos deputados, existem vários outros ainda que não estão aqui, mas para dar o seguinte recado, nós dobramos o nosso apoio no Congresso para as nossas pautas. Hoje, além do PL, que está aqui o Sócrates, além Marcel Varrata, que é líder do Novo, também PP, União, PSD e demais outros deputados de vários partidos estão conosco nas nossas pautas. O que eu quero dizer para você é o seguinte, olhe a reação da esquerda, reação de derrota, porque hoje sim, a gente conseguiu chamar a atenção, paramos o Congresso por 2 dias, algo inédito, histórico do nosso país, para que a gente continue vencendo esta batalha. E eu não tenho dúvidas que todos que estão aqui vão continuar incessantemente para na reunião de líderes, que foi feito um acordo para que tanto o fim do foro privilegiado, quanto também a anistia, todos esses partidos lutem juntamente conosco para que seja aprovado. E se tem um momento importante, talvez seja esse momento, porque acho que é o melhor momento de que onde o STF está um pouco fragilizado, né? Vamos dizer assim, depois da aplicação da lei Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes, os outros estão muito acuados, estão muito preocupados também com seus homens. Partidos estão conosco nas nossas pautas. O que eu quero dizer para você é o seguinte, olhe a reação da esquerda, reação de derrota, porque hoje sim, a gente conseguiu chamar a atenção, paramos o Congresso por 2 dias, algo inédito, histórico do nosso país, para que a gente continue vencendo esta batalha. E eu não tenho dúvidas que todos que estão aqui vão continuar incessantemente para na reunião de líderes, que foi feito um acordo para que tanto o fim do foro privilegiado, quanto também a anistia, todos esses partidos lutem juntamente conosco para que seja aprovado. Primeiro passo, tirar a forca dos deputados que estão sendo pressionados pelo STF através do fim do foro privilegiado. E segundo, ter a anistia ampla, geral e restrita. Excelente. E para isso, nós não podíamos isolar os outros demais partidos, fazer o que a esquerda queria, que era nos deixar de lado. Portanto, sinta-se extremamente representado, confiante, porque caso isso não acontecer, nós vamos votar muito mais forte. Hoje, nós ganhamos o Congresso. É isso aí. Pois é, galera. Então, tá aí. O dia de hoje foi de vitória para a direita e não para a esquerda. Galera, um abraço, fique com Deus. E qualquer coisa, estamos aqui. Se inscreva no canal, compartilha e bora pro próximo vídeo.